sejam muito bem-vindos, tá? Nós somos a equipe do Plano Sanear, uma equipe que surgiu graças a um termo de execução descentralizada firmado entre o Ministério das Cidades, a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental e a Universidade do Vale do São Francisco, a Univasf. Nós estamos incumbidos aqui junto com vocês, porque vocês são atores nesse processo, em elaborar o Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Carnaíba. O que é saneamento? O que vocês vieram fazer hoje aqui? Se estaram de manhã não vale falar não, viu? São os novatos. O que é saneamento? Vocês foram convidados para quê? Boa tarde, meu nome é Alex Mendes, estou presidente da Câmara Municipal de Carnaíba e a gente veio participar a convite do nosso secretário de Infraestrutura, Tiago, para a gente entender esse projeto e também dar nossas opiniões em relação ao que pode ser ofertado em nosso município para a gente amenizar o sofrimento das famílias que ainda não têm saneamento básico em suas residências e também na questão da zona rural, dos povoados e distritos, o que é que a gente pode estar colaborando com informações e também, quando chegar esse projeto no município, que for para a Câmara Municipal, a gente ter argumentos para debater e aprovar para que esse benefício seja chegar à nossa população. Eu acho que esse é o intuito nosso. Júnior, um vereador, também está aqui com a gente, não sei se tu estava de manhã, mas estamos com esse intuito de colaborar com esse projeto para que chegue para a nossa população. Muito bom ter a figura do senhor aqui hoje à tarde, tá? É de suma importância o senhor entender a importância do PMSB dentro do município. E o senhor falou em saneamento para a comunidade, melhorar o saneamento, levar saneamento para quem não tem. E o que é saneamento? Qualquer pessoa pode responder, tá? Fiquem à vontade. Sem pressão. Ele é café com leite, ele já viu a apresentação de manhã. Não vale não, não vale não. Então vamos embora. Não, é porque está sendo gravado. Tem um pessoal que está assistindo a gente. Meu nome é Luiz Leandro Sánchez Alemán. Eu sou cubano. Eu aqui estou na frente de higiene, epidemiologia e vigilância em saúde. Eu sou médico epidemiologista e então saneamiento son una serie de medidas que van dirigidas a melhorar la saúde da população em referência geralmente em zonas em saneamento básico, que eu não quero. Saneamento básico es un problema mundial en estos momentos, ¿sí? Que depende primeramente de la voluntad política de los gobiernos, los estados, y muy importante, la participación comunitaria. Esos dos puntos son de gran importancia. Detrás de un saneamiento básico puede estar, como se fala aquí, las ideas, la parte de toda la investimenta y demás y demás. Y saneamiento, você me pregunta sobre el concepto de saneamiento son todas aquellas medidas encaminadas a mejorar la higiene en general, ¿sí? Y directamente proporcionar en diversas zonas de la población, es directamente proporcional a la existencia o inicio de doenças. ¿Sí? Y até aí, mais ou menos. Perfeito, muito obrigada. Mais alguém?
Então, a gente tá pegando a colinha de manhã, né? Tá pegando a colinha. Você estava de manhã também, quer falar? Vou lhe dar a fala agora. É que eu tinha pedido a fala de manhã e se empolgaram tanto que ficou para tarde. Boa tarde. Eu sou Luiz de Joel, né, sou apicultor, agricultor, ambientalista, né? Assim, e a gente tem uma preocupação com essa questão de saneamento, no geral, né? Que eu vejo que é uma questão cultural também, né? Cultural, e não só depende só do poder público, de Câmara de Vereador, também da população em geral. Eu trabalho muito com zona rural e a gente vê os descasos também na zona rural, não só na cidade. Vejo também uma preocupação que virou moda no país, e principalmente aqui na região, a criação de loteamentos, né, que não tem uma preocupação no loteamento de deixar espaço nem para um prefeito, a prefeitura trabalhar a questão de tratamento de esgoto, não tem espaço, não tem área verde, não tem local para praça, não tem uma preocupação só de fazer chão para vender chão e não tem um espaço para outra questão de trabalhar nem o saneamento básico, nem o tratamento de resíduo, seja ele, principalmente, a gente fala do sólido, mas do líquido também, que é muito importante, que contamina o lençol freático, né? Vejo uma preocupação também na questão da destruição das nascentes, da poluição das nascentes, que queira ou que não queira, né? As nascentes é o coração, né, que abastece os rios, mananciais, né, que vem água para a população beber, né? A questão de perfuração de poços de todo jeito, né? O uso irregular de veneno, né, que eu chamo de agrotóxico, de mata-mato, de veneno em geral, que polui, não deixa de poluir também, de matar as nascentes, de matar os seres vivos, né? E, no geral, eu acho que a questão é natural, a gente, até por cultura, tudo que não presta, a gente fala, mas pai, para que tu guarda isso? Que não joga no mato, né? Essa questão de jogar tudo no mato e achar que não retorna para a gente, né? Então, assim, essa questão de, de fazer um trabalho, a gente está aqui com um representante da Câmara de Vereadores, né, que são quem criam as leis a serem aprovadas também, para ter se debruçar nessas questões também e ver, para ajudar o município, né, e quando chegar lá, também aprovar a questão aquilo que nunca foi aprovado por Câmara nenhuma, como que o município precisa, Tiago, para se regir não sei se já foi aprovado, porque eu estou fora também, eu já passei pouco tempo na Câmara, que o município se rege para, que me fugiu aqui o nome, que a desculpa é que não tenha sido aprovado, não sei se já foi, né? O plano diretor, né? Então, assim, essas questões, eu acho muito importante, quero até, é louvável esses encontros e a gente tem que aproveitar e se organizar. Eu faço parte da rede, também da rede de agroecologia, e a gente vive aqui com 17 municípios, que todos os resíduos quase todos os municípios jogam o resíduo do mesmo jeito que sai dos esgotos para dentro do rio, né? Minha infância foi dentro desse rio, pescando, tomando banho, bebendo água e jogando bola. Então, hoje, nem sonhar mais em fazer isso. Então, é um prazer estar aqui e poder contribuir. Muito obrigado. Eu quem agradeço pelas contribuições, tá, pessoal? Pode passar para ele. Obrigada. É muito pertinente as pontuações que vocês fizeram, tá ok? Muito pertinente. Agradeço todas as falas, tá? É só o começo do trabalho. Saneamento é conscientização da população, saneamento é saúde, saneamento é colaboração, é dignidade de vida, tá? É tudo isso que vocês falaram, mas nós temos duas leis federais que regem o saneamento, são as principais, mas não somente elas, mas elas são as principais. A 14445 de 2007
E a 11445 de 2007, 14026 de 2020. É isso mesmo. É que regem o saneamento. E o que é que elas falam? Que saneamento, basicamente, saneamento básico, são 4 eixos: abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem das águas pluviais, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. E é sobre isso que a gente está realizando hoje o evento com vocês. O município de vocês foi contemplado no TED, tá? Quem participa do TED? Municípios que têm uma população inferior a 50 mil habitantes e que ainda não tinham esse planejamento. Então, esse é o primeiro momento que nós estamos tendo com a comunidade, com a população, para fazer essa explicação e para chamar. Porque o planejamento ele tem que ser feito em conjunto com a equipe do Plano Sanear, que está lá em Petrolina, que entra com a parte técnica, com a prefeitura, que tem as informações do município, e com a população, que melhor do que ninguém conhece as dores e as dificuldades em cada um desses 4 eixos que eu acabei de falar, tá? Então, a gente precisa saber quais são as estratégias que funcionam aqui no município. Para quando a gente voltar lá entre julho e setembro desse ano, a gente possa reunir com a população, possa lotar as salas e a população fale. Fale o que é que está incomodando. Porque a partir do que a gente sabendo o que está incomodando, a gente consegue traçar um planejamento. O plano, ele tem um horizonte de 20 anos. Então, tudo que vai ser feito em relação ao abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem das águas pluviais, limpeza e manejo de resíduos sólidos, vai estar nesse planejamento. Quando o município vier solicitar recurso no âmbito federal e estadual, a primeira pergunta é: para quê? Para ser colocado onde? Qual o retorno? Vocês vão saber responder, porque está tudo dentro do planejamento que vocês fizeram. O plano é feito com vocês e para vocês. Com vocês, porque vocês precisam falar com a gente. A gente não conhece a realidade do município. E para vocês, porque esse planejamento, bom ou ruim, ele vai influenciar na vida de vocês, dos filhos de vocês e dos netos. Ok? Vamos seguindo aqui. Então, o que é saneamento básico? As 2 leis que eu me atrapalhei, mas aqui elas estão bem direitinho, 11445 de 2007 e a 14026 de 2020. Os 4 eixos aqui de saneamento, como eu tinha falado: abastecimento de água, esgotamento sanitário, a drenagem das águas pluviais e o manejo dos resíduos sólidos junto com a limpeza urbana. Eu sou muito repetitiva nisso, tá? Vocês vão perceber que, ao final, vocês vão pelo menos decorar 2 desses eixos. E quando vocês olharem o resíduo na rua, vocês vão pensar: isso é saneamento. E saneamento, às vezes, a palavra está tão longe da gente, mas ele está mais perto do que vocês imaginam. E o que é o PMSB, né? Se você puder dar um zoom nessa parte, abre só ali os produtos. O PMSB ele é composto de vários produtos. Cada uma dessas capinhas é um livro que a gente vai entregar para vocês. É um documento, tá? Hoje nós estamos trabalhando no produto AB. Não sei se todos leem, mas eu vou ler. Formação dos comitês, comitê de coordenação e executivo. O executivo, ele está muito junto com o plano Sanear. Ele vai executar, ele vai elaborar, ele vai criar esse plano junto com a gente. Já o de coordenação, junto com a população, vai validar o que a gente está fazendo. É isso mesmo que a população quer? Então, esse é o papel do comitê de coordenação. E as estratégias de mobilização e participação social. Por quê? Porque a gente precisa trazer a população. Foi divulgado no Instagram, foi divulgado em carro de som, pelo que a Edna e o outro rapaz, que eu sou péssima de nome, esqueci agora, mas secretário de obras, falaram. Nossa, na minha frente, Jesus amado, socorro. O Tiago falaram, foi divulgado. E olha as carinhas que eu estou vendo aqui, metade eu já vi de manhã. Metade é comitê de coordenação e executivo. Então, como é que a gente chega lá em julho e eu vou ver as mesmas pessoas falando os problemas que eu já sei? Eu preciso de gente diferente falando as coisas. A população ela tem que chegar junto. E vocês hoje são um papel importante para dizer o que é que funciona aqui no município para mobilizar. É ir na porta, Dona Maria, Dona Josefa chamar ela? É reunião de conselho? É fazer panfletagem na Feira Livre? É carro de som? Então, vocês vão ter um momento específico e vocês vão informar isso para a gente. Existe um blogueiro? Existe um influencer? Então, tudo isso que a gente vai precisar mapear no município de vocês
Assim como a foto de vocês, firmando compromisso para com a gente, vai estar aqui, tá? Então, é uma parceria muito grande que está sendo firmada e hoje é só o primeiro de muitos encontros que vão ser realizados. Depois, a gente tem aqui o produto C, que é o diagnóstico. Temos um médico aqui. Quando a gente está doente, eu sempre uso essa analogia, tá? Quando a gente está doente, o que a gente faz? Vai no médico. Se a gente chegar só para o médico, cruzar o bracinho e ficar olhando para ele vai adivinhar o que a gente tem? Não. A equipe do Plano Sanear também não. A população precisa vir nessas reuniões e precisa falar qual é o problema nesses 4 eixos do saneamento. Quando vocês falam qual é o problema, vocês estão participando. É aquela segunda palavrinha ali, ó. Diagnóstico técnico participativo. Participação são vocês. O técnico somos nós da Univasf, somos nós do Plano Sanear. Estamos entrando aí com uma equipe multidisciplinar de engenheiro civil, engenheiro ambiental, engenheiro agrícola, engenheiro sanitarista, biólogos, zootecnista, pessoal do direito, assistência social, enfim, tem gente ainda que eu estou descobrindo qual é a profissão dentro do plano, de tanta diversidade que a gente tem. Mas a gente não consegue pensar no planejamento se vocês não falarem. Quando a gente conhece qual é o problema, qual é a doença, o que é que a gente faz? Prognóstico. Você vai ter que tomar um antibiótico tal por 8 dias a cada 8 horas. É o que a gente vai fazer aqui no produto D, que é o prognóstico. Coleta está ruim? Você vai ter que melhorar a coleta convencional, colocar uma coleta seletiva. A gente vai dizer tudo que vai precisar ser feito no município nesse produto D aqui. E validam com vocês, tá? Vocês sempre são agente validador. Quando a gente valida esse, a gente consegue planejar esse. Tá, eu preciso melhorar a coleta. Como é que eu vou fazer isso? Vamos fazer um programa, um projeto ou uma ação. Vamos dizer como é que o município vai melhorar essa situação. Então, vai estar todo discriminado nesse produto E. E a gente volta para o município para vocês ajudarem a gente a hierarquizar isso. Tudo é importante, a gente entende, mas quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Vocês não conseguem fazer tudo de uma vez no município. Então, vocês vão ajudar a gente a entender o que é mais importante em relação ao outro. É mais importante uma coleta seletiva ou um tratamento de esgoto? Porque tudo vai ser realizado, só vai ser diferente o espaço temporal. Vão ter coisas que vão acontecer em prazo imediato, em prazo curto, em prazo médio e em prazo longo, dentro dos meus 20 anos de planejamento. Qualquer dúvida, questionamento, interrogação, vocês podem levantar a mão e contribuir, tá? Isso aqui não é um monólogo, é uma troca de informações entre a gente. Quando a gente tem aqui planejado os programas, projetos e ações, eu preciso monitorar se o que eu estou fazendo no município está sendo eficiente e eficaz. Então, eu tenho os indicadores. Os indicadores vão permitir esse monitoramento, eles vão me dar dados. Dado a informação é poder. Então, eu consigo avaliar. Está saindo conforme planejado? Massa, a gente segue. Está mais ou menos? O que é que não está legal? O que é que está menos? Vamos ajustar. E se estiver saindo totalmente fora do planejado, reúne as cabeças do município, reúne com os conselheiros, com as associações e bola uma nova estratégia. Porque não está saindo conforme planejado. O que é que está havendo? A população não está participando, não está engajando? Então, por isso que é importante você ter o dado. Quando você tem a informação, você consegue pensar. Então, é de suma importância fazer esse monitoramento dos programas, projetos e ações. Por fim, nós voltamos ao município para entregar o produto G, que é o resumo executivo, o compilado de todos os produtos que nós fizemos, e a minuta de lei. Por quê? Porque a gente vai levar esse documento para a Câmara Municipal, ele vai ser votado, provavelmente aprovado. Se não for aprovado imediatamente, a gente vai fazer as correções pertinentes, mas ele vai virar lei. No momento que ele vira lei, independente de ser gestão de A, B ou C, vai ter que ser cumprido minimamente esse planejamento que foi feito. Ok? Então, é por isso que a população é importante. A população, às vezes, adora reclamar e cobrar. Ah, fulano não fez isso, fulano não fez aquilo, a coleta não está passando. Tá, você quer reclamar? Tudo bem, é um direito seu. Mas participa disso aqui. Você vai estar tendo vez e voz, você vai estar exercendo o seu direito. Porque em algum momento vai chegar o dever. Você não pediu para ter uma coleta seletiva? Você vai ter. Agora colabora com o município na implementação da coleta seletiva. Você fez parte do planejamento, você pediu um planejamento.
ele vai chegar em você em algum momento. Então, ela tem que criar essa conscientização e esse senso de pertencimento. Por isso que hoje nós estamos aqui no município, explicando o que é o projeto e já convidando vocês a divulgarem essa informação para vizinho, para irmão, para pai, para mãe, e para identificar essas estratégias de chamamento, de sensibilização, de trazer a população para perto, para a gente utilizar isso lá em julho, quando voltar no município. Ok? Pode passar. Então, vocês já falaram um pouquinho sobre a importância. Então, aqui tem alguns pontos que estão destacados. A gente tem aqui, como pontos importantes, a inclusão e participação social, a saúde pública, acesso a recurso. A partir de 2025, o município que não possui PMSB, ele começa a ser cortado de alguns editais, tá? Torna-se uma exigência. A gente tem aqui conformidade local, temos aqui as duas leis principais, 2007 e 2020, mas se a gente for olhar no plano do saneamento rural, saneamento ambiental, meio ambiente, vocês vão estar atendendo a uma outra série de legislações que não somente essa, inclusive a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a 12.305 de 2010, enfim. E, por fim, planejamento. Se a gente não tem um plano, se a gente não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E qualquer caminho não serve para o município de Carnaíba. Eu entendo que vocês querem um município melhor para vocês e para os seus. Esse aqui é um resuminho de tudo que a gente vai fazer, tá? Diagnóstico participativo, produto C, prognóstico, produto D, programas e ações, produto E, indicadores, produto F. O mais importante desse slide está aqui, validação. Vocês validam todas as etapas, vocês são consultados em todas as etapas. Vocês são convidados para pensar junto com a gente, tá? Nós entramos com a parte técnica para ver viabilidade técnica e econômica. Porque muitas vezes tem uma ideia muito massa, mas que não se aplica ao município pela realidade local dele. O plano de Carnaíba tem que ser extremamente, fidedignamente a realidade de vocês. É o DNA de vocês em relação ao saneamento. E nós vamos realizar uma série de oficinas, uma série de eventos aqui. Hoje de manhã, por exemplo, nós já tivemos uma oficina, e quando nós voltarmos ao município entre julho e setembro, nós vamos realizar principalmente esses dois eventos aqui. Audiências públicas e consulta popular, que por vezes vai estar disfarçado com o nome de evento setorial. Por quê? Porque nós pegamos o município de vocês, que tem zona urbana, onde está de vermelho e laranja, tá? Aqui eu vou indicar. Essa aqui é a sede. Esse aqui é o segundo distrito de vocês. Ibitiranga. Eu tenho dificuldade, gente, me desculpa. Então, nós vamos ter eventos aqui, tá? E nós abarcamos dentro do saneamento, desse planejamento, não só a sede. O rural, ele está todo incluso, tá? Então, toda essa parte verde, com os pontinhos amarelo ou de verde mais claro, que é todo o resto, ele vai ser consultado também, tá? Por quê? Porque a gente pensa nas soluções para a sede, onde a gente tem muita gente morando, soluções coletivas, mas a gente também pensa em soluções para o rural, onde a gente tem uma casa aqui e uma casa acolá, mas que também deve ter direito a água de qualidade chegando na torneira em quantidade e qualidade suficiente, a uma rede coletora do esgotamento, do esgoto sanitário com tratamento, a não ficar ilhado no momento de chuva, ter acesso, poder ir e vir, e a coleta dos resíduos sólidos, e ao tratamento destes, tá? Então, todo o município está englobado nisso. Quando a gente fala em evento setorial, é porque o município ele foi dividido em vários setores para a gente se deslocar. Vão ter as audiências públicas, que é um evento semelhante a esse, só que eu não falo mais. São vocês que falam, a gente escuta e anota. São vocês que estão repassando informações para a gente. E a consulta popular. A gente sabe que, olha, foi feita uma mobilização e pouquíssimas pessoas aqui. Isso tem que melhorar, lógico, vamos trabalhar aí, Tiago. Mas a gente sabe que nem todo mundo vai para um evento. Vai ter sempre a dona Maria que vai ficar em casa, cuidando da louça, cuidando do neto, das galinhas, enfim. A gente vai até ela, tá?
a gente vai até ela para perguntar quais as dificuldades que ela tem. Então, tem esses dois momentos aí dentro do evento setorial. Pode passar. E como é que a gente chama a população? Nós estamos utilizando algumas estratégias e o município, vocês, vão nos dar outras. A gente tem utilizando os folders, ou panfletos, enfim, com um resumo sobre o que é o Plano Municipal de Saneamento Básico. Eu não vou mais tentar ler isso aqui, porque eu já falei no momento dos livrinhos, eu já expliquei todo esse passo a passo. Vai passar. E nós temos esse outro, que chama muito a população. Benefícios da participação da população. 1, melhoria da qualidade dos serviços prestados. 2, soluções mais adequadas à realidade local. 3, fomenta a mobilização social e conscientização da população. Quando ela entende o problema, quando ela cai na real, literalmente, e que ela pede por uma melhora, ela cria o senso de pertencimento e conscientização. Ou assim a gente espera, para que quando for implantado, ela colabore para que tudo funcione perfeitamente. O que é que nós utilizamos mais como estratégia? Apresentação audiovisual, nós estamos em contato com entes privados e entidades governamentais que influenciam no planejamento de vocês, tá? Então, a gente até pediu de manhã, quaisquer planos que tenham um mínimo de planejamento para o município, é interessante de serem repassados, porque nós criamos coisas paralelas e não que se sobrepõem, no quesito verba principalmente. Questionários via Google Form ou via aplicativo e dinâmicas interativas, tá? São todos os artifícios que nossa equipe tem utilizado. E esse TED, ele tem uma especificidade. Além da elaboração do plano, ele tem uma palavrinha interessante, que é a capacitação. Nós sempre prezamos pelo repasse de informação, pelo repasse de conhecimento. Estamos longe, porém queremos nos fazer sempre pertinho. Então, nós temos aqui o canal do YouTube, que é a TV Plan Sanear, onde existe a divulgação de informações sobre os 4 eixos do saneamento. Temos o podcast Plan Sanear Conectado, pode ser, que está disponível tanto no site como no Instagram, falando sobre saneamento nos seus 4 eixos. Temos o Instagram, onde vocês vão aparecer provavelmente hoje, amanhã, tá? Quem puder seguir, recomendo. É lá que a gente divulga os eventos, assim como cursos, capacitações provenientes do Ministério das Cidades. É interessante. E a gente usa isso aqui, volta. A gente utiliza essa foto aqui como exemplo. Ela é o nosso município modelo. Se eu não falei, estou falando agora. O TED, ele contempla 93 municípios divididos em 3 estados diferentes. Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. Canudos está na Bahia, ele é sempre o município modelo para a gente testar e validar as estratégias. E esse aqui foi um dos momentos que a gente conseguiu lotar uma sala. Então, esse é o desafio que eu sempre estou lançando para os municípios, para quando a gente voltar aqui entre julho e setembro, a gente consiga fazer eventos de forma semelhante. Combinado? Falei do aplicativo, né? Quem está muito juntinho dele é o Tiago e a Edna. É por aqui que a gente vai receber a maior parte das informações repassadas pelo Poder Público Municipal. Hoje estão disponíveis para eles essas 2 abas, produto A e B. C está em elaboração pela equipe Plan Sanear. Do D ao G são as cenas dos próximos capítulos. Esse jogo diagnóstico e prognóstico, ele está sendo pensado para quando a gente voltar. Ele já foi pensado, mas está sendo alvo de refinamento para quando a gente voltar no município, entre julho e setembro. Por quê? Porque a gente quer que a população fale, às vezes ela vai para a reunião, mas fica caladinha. Então, a gente precisa que fale do problema, que é o diagnóstico, e que no momento que ela fala, ela já seja interrogada, instigada a pensar na solução. Tá, chega a dona Maria lá e faz. Eu tenho um problema, tem um esgoto na porta da minha casa. Diagnóstico. O que a senhora quer, dona Maria? Eu quero que não tenha mais esgoto, né? Quero uma rede, eu quero um tratamento. Então, a gente pega todas as contribuições nos 4 eixos. Lá a gente compila, analisa
e ver o que é pertinente ou não ser realizado em termos financeiros, entre outros aspectos, como, por exemplo, ambiental, aqui dentro do município. E volta para validar isso com vocês. Esses 2 joguinhos, eles vão estar disponíveis em breve no site. Se vocês jogarem o nome Plan Sanear, esse nomezinho aqui, ó, no Google, vocês acham rapidão o site da gente, tá? Vai estar disponível lá, Corrida das Boas Práticas e o quiz dos 4 eixos de saneamento, que serve de forma educativa para vocês, porque conhecimento nunca acaba, e que serve também para ser utilizado em campanhas de educação ambiental nas escolas. Ok? Vamos agora ao cronograma. Eu já falei aqui, dei um spoiler, que a gente volta no município algumas vezes. Eu vou passar aqui o pacote com as 3 folhas sobre quando a gente volta, mas ele também está sendo apresentado aqui na tela. O primeiro momento que nós tivemos com o município foi em fevereiro de 2025, mês passado. É um conjunto, tá? Tem a primeira, a segunda e a terceira folha. A primeira vez que a gente falou com o município, dando as boas-vindas, tendo o primeiro contato, foi aqui, nessa primeira linha, em fevereiro de 25. Essas 2 linhas aqui, em relação a março, abril de 2025, foi o que nós realizamos hoje de manhã. Tivemos uma oficina com o comitê. É péssimo. Tem como passar o mouse em cima? Parece? Não. Mas, enfim, essa linha aqui. Teve a oficina com os comitês executivo de coordenação. Logo após, nós tivemos a primeira reunião ordinária com o comitê de coordenação. Perfeito, Marcos. Pode passar. E hoje, nós estamos agora, neste momento, realizando o evento público. Tá? Vocês estão fazendo. Ok? Pode passar. Voltamos em janeiro, fevereiro de 2026. Elaborar a primeira versão do produto D com vocês. O que é que a gente pensou de prognóstico que tem que ser feito dentro do município. Voltamos ainda em agosto com as propostas para elaboração do produto E, programas, projetos e ações, mais hierarquização e indicadores desses programas, projetos e ações. Depois disso, a gente volta, finalmente, pela última vez no município, entre novembro e dezembro de 2026, apresentando o resumo executivo, a minuta da lei, fazendo um evento na Câmara Municipal, aprovando o PMSB, transformando ele em lei. E aí a gente entrega um planejamento de 20 anos para vocês correrem atrás e mudarem o cenário de Carnaíba. Dúvidas? Pode passar. Falei muito em sensibilização, chamar para junto, conscientização, senso de pertencimento. Agora eu preciso de vocês. É a primeira de muitas vezes que a gente precisa de vocês, tá? A gente tem esse QR Code aqui, que é o painel cidadão, ele funciona de 2 formas. Primeiro, lista de presença. Nós somos sustentáveis e tecnológicos, então tudo da gente tem com QR Code. E em segundo momento, vocês vão falar para a gente qual é a estratégia que melhor funciona no município. Carro de som, televisão, blog, panfleto, a questão dos agentes de saúde na zona rural, reuniões de conselho, WhatsApp, comunicação direta. Então, tem todas essas opções para vocês colocarem. E caso vocês identifiquem uma opção que não está aí e que vocês acham que é muito eficaz, tem um balãozinho outros. Vocês podem ir lá e escrever o que vocês acham que funciona, tá? E pode ser mais de opção, tá? Vocês podem botar 10 opções aí, desde que funcione no município. Quem precisar de ajuda, a gente pode escanear aqui na frente, assim como a gente tem o tablet, tá? Eu vou desligar aqui o microfone, mas você pode me chamar. Oi. Então, pessoal, essas informações, como a Rafaela falou,
são fundamentais para a gente dar prosseguimento nas estratégias de mobilização. Tudo isso vai facilitar o desenvolvimento das atividades e, como vocês puderam perceber, todas elas aqui seguem vários passos para que a gente consiga, através do desenvolvimento pleno, né, dessas atividades, conseguir estabelecer um programa que seja satisfatório para o município. Então, no que vocês puderem preencher para ajudar, vai ser fundamental, viu, pessoal? Oi. Todos responderam, pessoal? Dúvidas, questionamentos? Vocês ajudaram a gente a ajudar vocês? Acho que sim. Qual foi a dúvida que ficou? Se eu puder sanar no momento. Mas aí a gente tem o Tiago aqui. Tiago, eu preciso do telefone de não sei quem. Aí ele arruma pra gente. Pronto. Comunicação, infraestrutura, meio ambiente. Esse é o homem da cidade. Estou contando com você, viu? Seu prazo é quarta-feira, Tiago. E aí é importante, né, levantando aqui a bola do nosso amigo Tiago, é importante ter essa figura do ponto focal presente, né, nas atividades do município, que com base nisso a gente consegue, né, direcionar o contato de maneira melhor, a gente que é de Petrolina, através dele para vocês, porque como o Rafa já falou, o plano não é a gente que faz do plano saneado, é um conjunto, mas na maior parte é vocês que vão proporcionar isso aqui. Entendeu? É importante, né? Com certeza, eu estou saindo do município bate-bola com expectativas lá em cima, viu? Estão me falando aqui que você é a pessoa, então, assim, mapeamento das localidades, quarta-feira na minha mesa, viu? Está gravado. E outra coisa que a gente pode destacar é que o município de Carnaíba está de parabéns, viu, Rafa? Super participativo, todo mundo aqui colaborando. Primeira. É disso que a gente precisa, tá, pessoal? Para fazer a diferença, tem que arregaçar as mangas mesmo e ir ao trabalho. A realidade do município, do saneamento, não vai mudar da noite para o dia. Vocês estão vendo que o planejamento aí não é de 1 ano, de 2 ou de 3 anos. São de 20 anos. Tá? Então, vocês precisam estar muito juntinho com a gente nesse processo de elaboração do PMSB. Como eu falei, sou repetitivo em alguns pontos. O PMSB é feito com vocês e para vocês. Dúvidas, questionamentos, apontamentos? Rafaela. Rafael, falou sobre abastecimento de água, é isso? Na cidade, graças a Deus, a gente é bem assistido, né? Mas a zona rural. Olha, eu faço parte de uma associação, eu tenho uma casa no sítio também, Reto Peixe. Lá a gente tem o chafariz, tá ligado? Abastecer as casas através, só final de semana. Sábado, domingo e segunda. Não dá para todas as casas, entendeu? Agora aumentou mais 12 casas, entendeu? Mais 12 casas, graças a Deus, o Tiago arrumou a tubulação, o pessoal estava sem água em casa, ele arrumou a tubulação, a gente colocou, e o pessoal estão agradecendo. Mas só que é pouco tempo que a Compesa manda água para lá, entendeu? Tem como o CISAR entrar para ramificar da doutora Leitão, botar hidrômetro em todas as casas, que o Leitão, comunidade vizinha, tem água a semana todinha, entendeu? Aí fica Riacho do Peixe 1 e 2, Cabelo também, que é todo mundo precisando de água, não tem água, entendeu? As margens do rio Pajeú, a água é adequada para o consumo humano? Não, entendeu? Aí, já que a gente
está falando do tocante, abastecimento de água. Por que não apertar nessa tecla, entendeu? O senhor hoje aqui, o senhor veio para falar como a gente engaja a população, mas o senhor já está me dando um problema e uma solução, tá? O senhor já está fazendo o que a gente vai fazer lá em julho. E está certíssimo, tá? Queria que a população fosse assim, que nem o senhor. Espero que ela esteja assim quando a gente voltar em julho. Problema de abastecimento. Foi relatado, sim, pela Edna e pelo Tiago, a dependência de vocês em relação a carro-pipa, tá? Que a água não chega lá, água da Compesa, carro-pipa. Alguns têm um sistema simplificado de bombeamento da água do poço. A gente está ciente já, tá? Estou pegando as informações, passei o almoço conversando com eles em relação à realidade de muitas comunidades, muitas localidades no rural. CISAR é uma opção. A gente vai avaliar se tem a possibilidade técnica, financeira e ambiental de fazer a instalação de um CISAR. Isso, foi relatado. É porque tem um pessoal que está escutando a gravação, aí eu não escuto o senhor falando, perdão. Sim, como eu estava falando, o CISAR, ele fez a adutora Leitão, que atende hoje 83 famílias, entendeu? Que era uma situação crítica também, pagando R$10 por um tamborzinho de 250 litros de água, né? E hoje, graças a Deus, são bem atendidos. Mas a gente tem um abastecimento de água, que a prefeitura mesmo colocou, mas a tubulação de 32 milímetros, não tem como colocar hidrômetro, entendeu? E é só o final de semana, sábado, domingo e segunda. E Riacho do Peixe 1 e 2. O Cabelo, nem se fala, lá não chega água de jeito nenhum, eles não têm água. Aí depende de carro-pipa. Quando chove, capta água da chuva para cair numa cisterna, entendeu? Aí fica essas três comunidades gritante, quero água, estou com sede, entendeu? O Capim Grosso foi resolvido, né? Colocaram hidrômetro em todas as casas, chega água diretamente, mas a gente para lá, não. E tem uns engraçadinhos agora lá que estão usando aquele negócio, fechar o registro, para não ramificar para as outras casas. Porque como o sistema é de milímetro baixo, que é 32 milímetros cano, aí fecha o registro que vai para a casa do menino aqui, para poder mandar para a minha casa. Quando abastece a minha casa, fecha o registro, vai para a minha casa, manda para a casa de Tiago aqui. Aí tem gente, lá no meio do caminho, está abastecendo, por exemplo, a minha casa. Eles vão e fecham o registro, vai para a minha casa e abre para encher a cisterna deles, que é para lavar carro, moto, aguar plantas, e água seria somente para o uso de casa. Para o consumo, entendeu? né? Uhum. Consumo humano. Não, eu entendo perfeitamente suas pontuações, são muito pertinentes, tá? Já vai ficar no radar da gente aqui em relação à situação do rural do município de Carnaíba. É válido, sim, a sua indagação sobre, existe a possibilidade de ser uma solução, se eu CISAR, vamos avaliar técnica, economicamente, ambientalmente, se é uma solução. Não estou descartando, tá? Mas não consigo dizer agora que é uma solução, porque eu ainda não conheço o município. É de um modo muito preliminar para eu dizer, vou trazer um CISAR, não sou eu que faço isso. Mas vai ser avaliado com carinho, tá? Avaliar com carinho. E só para finalizar aqui, e só mais uma vez a gente chamando a população a se conscientizar. Não adianta a gente colocar 10 CISAR dentro do município de Carnaíba, tentar resolver o problema, se a população não colaborar. Ela tem que ter o senso de pertencimento, tanto no planejamento como na execução. Pode, senhor. CISAR resolveria muita coisa, pelo menos essa questão deles e de outros, pegando da ITAM até aqui, Carnaíba Velho, até Capim Grosso, seria o importante, porque já tem alguns trabalhos dele lá, e já tem a encanação de lá, iniciando lá depois lá no Cititã. Então, semana passada o CISAR esteve aqui, teve parceria. Então, o CISAR resolveria muita coisa.
por acaso eles vieram aqui, já conversaram com o prefeito para já tentar articular. Porém, eles pedem para o prefeito solicitar a governadora, que já é outro empecilho, questão política. Aí, vamos para a luta. Boa tarde. Simples já tem lá. Obrigada, tá? Pela pontuação. Boa, Boa tarde. eu queria dar a minha contribuição, eu queria aproveitar o gancho das pessoas falar aqui de junho. E qual o nome do senhor mesmo? Alex Wilson. Sobre essa questão que o Junho falou sobre o CISAR. Que próximo ao sítio dele, no sítio Itã, já tem. Então, tipo assim, algumas soluções técnicas é possível sim, isso é realizado, certo? Também eu queria acrescentar, porque eu particularmente, eu vou defender mais o lado da zona rural, que tipo, principalmente Itã, Roça Dentro, né, e a região em diante. Porque, por exemplo, a Itã hoje, graças a Deus, eu não tenho a porcentagem, mas a boa parte das casas já são atendidas, né, por abastecimento de água. O que eu acho que ainda há necessário e ainda falta, não só na Itã, nos outros povoados, que inclusive Carnaíba tem 6 povoados, né, juntando com Bitiranga, né, dá 6, é a questão do tratamento de esgoto. Então, aí eu não sei como a população ia se reunir para debater esse tema também. Aí, sobre a questão da reunião que está prevista entre junho a setembro, é isso? De julho a setembro. Isso. A gente vai passar alguns Essa dias reunião, no município, mas é combinado com o município antes, tá? certo. Essa reunião vai ser sempre localizada na sede, ou pode ser, tipo, uma reunião na sede, outra nos distritos? O município hoje, não está nessa apresentação, ele está dividido em 5 partes, tá? A Alf vai tentar abrir aqui. A gente dividiu esse mapinha aqui em 5 cores diferentes, para justamente incluir a população do urbano e do rural. É muito difícil quando você tenta trazer o rural inteiro para a sede. Você não consegue retratar de forma fidedigna a situação. Então, a gente dividiu o município dessa maneira aqui, ó. A gente tem, por exemplo, aqui na sede, vai ter uma reunião na sede, mas só o pessoal que mora aqui no município, na sede, que vem, não. É toda essa região aqui que está no marrom. Do mesmo jeito, a gente vai ter uma região em Serra Branca. Toda essa parte que está aqui nesse salmão vai para Serra Branca. Gameleira. Toda essa parte que está aqui no verde vai para Gameleira. Ah, mas só pode ir se for para Gameleira? Não. Se alguém dessa região aqui se achar sentir mais confortável de vir para a reunião que está na sede, sinta-se livre. Mas esse agrupamento favorece que quando a gente esteja lá em Gameleira, estejamos focados em ouvir os problemas e pensar nas soluções dessa região específica aqui, que tem uma realidade, por vezes, diferente dessa, que é diferente dessa, que é diferente dessa, e mais diferente ainda lá de cima. Certo. Aí, só acrescentando, por exemplo, a Intã fica nesse trocamento entre a sede, Serra Branca e Novo Pernambuco. Aqui em cima? Não, Aqui? mas aí, mesmo aí. Pronto, mesmo em aqui. trocamento. Porque poderia haver outra divisão, a sexta? Você está falando que já foi falado de manhã. E eu estava conversando com o Tiago sobre isso, tá? Uhum. Um ponto. De manhã, eles pediram para juntar essas 2 regiões e formar uma só, tá? Certo. E falaram que a sede está muito grande, queriam dividir em 2 partes. Uma para ficar para Itãs e uma para ficar aqui para a sede. A gente tem uma série de critérios que não está aparecendo aqui, mas está ali do lado, para poder fazer essa divisão. A gente é muito pautado no censo, nos dados do IBGE, tá? Se vocês olharem, essa retinha aqui, ela divide o município de vocês em 2. É justamente onde eu estou passando o dedo, que é o que configura distrito sede para esse lado e distrito Muito obrigada. Então, eu vou ver com o pessoal, já estou falando contato com a pessoa responsável pelo geoprocessamento, para a gente ver a possibilidade de juntar esses 2 de cima, que foi o pedido da manhã, e de dividir aqui, tá? É um pouco mais complicado, porque aqui é distrito sede.
Eu não sei se eu conseguiria dividir ele em 2, mas isso vai ser avaliado. Eu não estou dando não, é um pedido até seu agora, como população, para que se tenha 2 e não 1, e vai ser avaliado, a gente dá um retorno para o Tiago e para a Edna. Existe a possibilidade, tipo assim, ao meu ver, por exemplo, a Intan poderia pegar um anexo da sede e outro anexo do Distrito de Bitiranga. Por exemplo, essa área um pouco... Só que pela lei orgânica de vocês, o distrito lá de cima, ele é configurado como zona urbana. Por mais que vocês tratem como rural, ele para o IBGE e na legislação, ele é uma zona urbana. Então, a gente precisa ter um foco lá. Tá, então não é tipo assim, eu pensei tipo assim, poderia fazer uma divisão pegando um anexo da sede e um anexo do distrito de Bitiranga. Um pedaço desse aqui vir para cima? Não, tipo... Capelo, Leitão, Riacho do Peixe, Santo Antônio, aqueles que estão mais próximos e a tradição. Porque para o mapeamento ali... eu só ia falar rapidinho, que pelo mapeamento ali, por exemplo, o Vieiras pertence no distrito da Intan, o Sintitã pertence ao distrito de Bitiranga, entendeu? Então, só anexo, fazer um... Mas Itã está onde? Itã está por aqui? como ela falou, não impede que vá para outro. Pode. Pode ter essa realocação. Então, positivo. É porque então fica nesse trocamento aí, ó, mesmo no onde faz o S. Aí, tipo, por exemplo, tem Vieiras. O Vieira, teoricamente, está no distrito de Bitiranga. Então, então positivo. Ela não pode deixar de participar, né? Se, por exemplo, se concentrar na sede para ela não está sendo viável, então ela pode se deslocar tranquilamente, não tem problema, não vai ter impedimento. O importante é que ela participe. Isso daqui é só mais uma organização. Mas isso daqui não é que está dizendo que vai ser só quem é daquela área da sede, vai participar só ali da sede, não é isso? Positivo. Então, tá. A gente tem essa organização, essa divisão, até para facilitar o nosso trabalho. O tempo é corrido, vocês vão perceber, eles já perceberam. Se a gente deixa só na sede, fica ruim até para deslocamento de ir para aquela parte fazer a consulta popular. Então, quando a gente divide desse modo e a gente consegue vários pontos de concentração, em geral a gente viaja um carro com a equipe. Então, a gente deixa a equipe lá no presencial, no evento, na audiência pública, e quem ficar com carro, equipe de engenheiros, estagiários, enfim, fica rodando a área que está colorida. Numa manhã, por exemplo, conhecendo tudo que puder e que imaginar. Isso é até para a gente se organizar também, sabe? Planejamento de quantos dias a gente vai passar no município. Eu estou entendendo também uma parte da preocupação. É porque você olhando daqui, é normal esses pontos se interligar um com o outro, mas geograficamente, aquela parte de cima ali é uma serra. É tudo serra. Essa parte aí para cima são serras. Então, tem sítio que é bem pertinho. Vou dar um exemplo. É perto aí de Novo Pernambuco, mas para chegar lá, você tem que rodar 40, 50 quilômetros. Para vir para Itã é mais perto, porque lá fica acima de uma serra, na altitude de 970 metros, a nível do mar. E aqui embaixo, onde ele está falando, é uma área baixa que fica próximo. É mais fácil vir para Itã do que você subir a serra, arrodear por Quixaba ou ir por Afogado da Engazeira. Então, essa questão geográfica que facilita o pessoal vir para Itã e não ir para Novo Pernambuco ou para Ibitiranga. Por aí. Aham. Aí então fica... Aí tá. Aí, por exemplo, nessa área aqui, que é a Foz do Rio, aí aqui, aí porque, tipo assim, mas eu entendi a área. Pessoal, muito obrigada pelas pontuações, tá? Pelas inquietações.
Foi algo que já tinha sido debatido de manhã, e é bom a população fortalecer isso. Mostra que a gente está numa sinergia aí. Isso aqui é uma apresentação que pode ser mudado. Como eu falei, não bato o martelo aqui, porque tem a questão da divisão dos distritos, eu tenho que ver com o pessoal que está muito à frente do geoprocessamento, mas a gente dá um retorno para vocês. Já estou em contato com o professor Rafael. E a gente está se encaminhando aqui para o final. Tem só mais um QR Code para vocês lerem, tá? Que é a pesquisa de satisfação. Ela é totalmente anônima e ela serve de termômetro para avaliar se o que a gente está fazendo, a maneira como a gente está fazendo, ela está sendo interessante para vocês. São 5, 6 perguntinhas, é bem simples de responder, é bem rápido. Eu não sei. Oxente. Se vocês precisarem de ajuda, a gente tem aqui o tablet, tá? Para ir até vocês. Vamos lá, pessoal, não vamos dispersar, não. É rapidinho aqui. A gente faz um registro final e vai ter um coffee break para vocês. É bem rapidinho, é um lanche. Ó, o Tiago falou aqui, ó. O Tiago está falando, quem não avaliar não vai lanchar. Olha aí, olha a pressão. Primeira foto. Todo mundo conseguindo? É bem simples, tá? É anônimo. Foi. Lá vem a pergunta difícil, socorro. A minha dúvida é se já existe previsão orçamentária para a execução desse projeto no nosso município. E com certeza existem outros municípios abaixo de 50 mil habitantes que estão sendo contemplados também. Existe esse financiamento já previsto em lei? Você me pegou agora, tá? Que eu saiba, não, tá? Isso aqui é um planejamento. Dentro do planejamento, você tem os programas, projetos e ações, o que precisa ser desenvolvido, e nós vamos já tentar dar um orçamento prévio para vocês, tá? Para vocês terem uma noção do que seria necessário para fazer qualquer um desses projetos. Por que a gente não diz que é fechado? Porque a gente não tem como realizar o projeto para vocês. A gente faz o planejamento. Por exemplo, tem que ter uma rede coletora de esgoto. A gente sabe a extensão, a gente tem os sinapses da vida, tem experiência, enfim, e tem uma noção de quanto vai gastar. Mas vocês precisam entrar no processo de licitação, tá? Vocês precisam fazer o projeto da rede coletora. Vocês precisam fazer o projeto da estação de tratamento de esgoto. Se for colocar um aterro sanitário, se fosse colocar um aterro sanitário, a gente fazia um estudo das áreas que tenham viabilidade para a inserção do aterro sanitário, mas a gente não faz o projeto do aterro sanitário. Então, a gente não tem essa esfera aí de uma alocação de verba, sendo ela estadual ou federal. Em relação, dentro desse mesmo assunto, o projeto foi criado por qual entidade? Federal ou estadual? Federal, Ministério das Cidades. Pronto. Secretaria Então, quando Nacional tiver de com tudo Saneamento. ok, encaminhar para o Ministério das Cidades para buscar esses recursos a nível federal e não estadual, é isso? Eu acho que depende muito, tá? Vocês vão ter o planejamento do que vocês precisam. O Ministério, ele não recebe o produto só lá no final. Assim como vocês recebem o produto A, validam a prova, ele é enviado para o Ministério que valide a prova. Sempre tem isso. O produto, ele não é só avaliado e aprovado pelo Ministério lá no final de 2026. Não. Cada etapa que a gente entrega, existe a avaliação. Ok? Ponto 1. Aonde é que vocês vão buscar esse dinheiro? Se na esfera federal ou se na esfera estadual? Depende. Vocês vão ter que procurar os editais que comportem o projeto, sendo ele no âmbito rural ou no âmbito urbano. Okay. Mais alguma pontuação, questionamento? Pergunta difícil não vale, tá, pessoal? Porque a partir do ano 2025, o que acontece? O PMSB, o município ter um PMSB, conta-se como um critério para participar ou não de processo seletivo.
É um checklist simples. Por exemplo, a área a ser contemplada no projeto é um rural? Check. É de um município com população inferior a 50 mil habitantes? Check. Tem um plano municipal de saneamento básico? Não. Fora. O governo ele quer saber para onde está indo o dinheiro. O que é que está sendo feito. Quando você tem um planejamento, você tem minimamente noção de onde você está empregando esse recurso. Por isso que é uma coisa que está sendo exigida. Para não ficar fazendo mais do mesmo. Sim. E esse TED está cobrindo os municípios inferiores a 50 mil habitantes. Exatamente. Vocês estão saindo na frente, na realidade, que vocês se candidataram a participar disso. Tem um município que está sendo cobrado já pelo Ministério. Vocês não foram cobrados. Vocês estão indo de forma voluntária. Estão se adiantando. Ok? Mais alguma dúvida, pontuação, questionamento? Para a gente fazer a foto? Pessoal, muito obrigada pela atenção, tá? Pela colaboração, por todas as pontuações. Foram muito pertinentes. Eu gostaria agora de encerrar e chamar vocês para fazer uma foto aqui na frente. E aí vocês estão liberados para o coffee break.